Olá pessoal, tudo bom? E mais uma aula, a gente vai falar um pouquinho mais de biologia. Nós estamos falando sobre citologia. Citologia é o estudo da célula. E nessa aula agora, a gente vai falar um pouquinho da membrana plasmática, ou seja, a membrana plasmática seria uma membrana considerada de seletiva, porque ela seleciona tudo que entra e sai da célula. Tá? Nesse contexto também, vamos falar dos tipos de transporte de membrana. O transporte ativo e o transporte passivo, e que é a forma que a célula tem de receber as partículas que vão chegar a ela para que ela produza energia, tá bom? Meu nome é Marcondes Félix, eu sou professor de Biologia. Mais uma aula aí? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Bom, por que a membrana plasmática é chamada de membrana seletiva? Porque ela vai selecionar tudo que entra ou sai da célula. Para isso, ela vai trabalhar com processos onde ela pode ou não desprender energia. Tá? Quando a gente fala no transporte ativo, a gente está falando de um transporte de membrana onde a célula desprende energia, ou seja, ela faz força para se alimentar. Quando a gente fala de transporte passivo, a gente diz que a célula não desprende energia para a sua alimentação. Dentre esses processos, nós vamos falar de osmose, difusão facilitada, bomba de sódio e potássio, além dos processos de endocitose e plasmocitose. Endocitose é entrada de substância na célula e plasmocitose, saída de substância. Ok? Então, esses são transportes de membrana e que a célula utiliza para que as partículas, que são muitas das vezes menores do que a membrana, passe naturalmente por ela, e as partículas que são maiores, elas necessitam de carregadores, de proteínas carregadoras, para que eles possam entrar no interior da célula, para que a célula possa aproveitar dessas substâncias e produzir a energia necessária para a sua vida e para a gente também, né? Então, pessoal, vamos aqui tentar entender de uma melhor forma essa questão da membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática, ela é seletiva, ela seleciona tudo que entra ou sai da célula. Tá? A gente pode também afirmar que a membrana plasmática é lipoproteica. Por que lipoproteica, professor? Porque lipo, que vem de gordura, proteica, que vem de proteína. Então, a membrana plasmática, ela possui moléculas de lipídios, né? E também possui proteínas, que a gente vai ver na próxima aula a função dessas proteínas, são chamadas de proteínas carregadoras. Tá? Então, a membrana plasmática, ela também chamada, ela foi a partir de 1972, considerada um mosaico fluido. Por quê? Por que mosaico fluido? Na imagem da membrana plasmática, que a gente já está vendo aí anteriormente, vocês observaram que existem várias estruturas parecidas com essas aqui, ó, tá vendo? Essas bolinhas e essas perninhas para dentro, né? Essas estruturas têm uma parte dela que é chamada de parte hidrofóbica e outra parte que é chamada de hidrofílica. Hidrofóbica quer dizer medo de água. Hidrofílica, amigo da água, tá? Então, a parte hidrofóbica geralmente fica virada para dentro, para o centro da membrana. E a parte hidrofílica fica virada para fora da membrana, tá? Como a membrana plasmática é formada de partes de gordura, né, de lipídios, né, ela vai ter uma certa dificuldade, né, ela vai impermeabilizar a entrada de determinadas partículas. Então, partículas de íons ou algumas partículas de substâncias que têm de entrar na célula, elas não vão conseguir entrar. Por isso, elas vão necessitar de alguns tipos de proteínas, que a gente vai falar depois, que são essas proteínas carregadoras. Por isso, ela é chamada de lipoproteica. Tá? Então, revisando. Membrana plasmática lipoproteica, formada de proteína e de lipídio. Membrana plasmática, ela é seletiva. Por que ela é seletiva? Porque ela seleciona tudo que entra ou sai da célula. Ela é uma bicamada fosfolipídica, né? Ou seja, de moléculas polares e não polares. Moléculas não polares são chamadas de hidrofóbicas, medo de água, fobia, medo. E moléculas polares hidrofílicas, amigas da água, ok? Essas estruturas, essa bicamada fosfolipídica, né, ela tem a parte de dentro hidrofóbica e a parte virada para fora chamada de hidrofílica.
por possuir proteínas que vão ajudar a entrada de substâncias na membrana, ela é chamada de membrana lipoproteica, ok? Então a membrana plasmática, a gente vai sempre lembrar o seguinte, por exemplo, nós precisamos nos alimentar. Por onde a gente leva as partículas alimentares? Pela boca. A célula precisa das substâncias para produzir energia, para produzir ATP para a gente sobreviver, tá? E como que a célula vai se alimentar? A célula não tem uma boca. A gente vai ver até depois que existe uma estrutura chamada de pseudópodes, que a célula vai englobar determinadas partículas. Mas na próxima aula a gente vai falar sobre isso, tá? Mas ela não tem boca. Então, se ela não tem boca, como que as substâncias vão passar para dentro da célula? Elas vão usar a membrana plasmática. Aí existem os processos, que a gente também vai falar na próxima aula, que são os processos ativo e processo passivo. Aqueles processos de membrana que vão fazer as partículas entrarem ou sair. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. E não esqueçam, se gostou, dê um like e faça comentário aí embaixo, tá bom? Para que a gente possa continuar com as aulas e o que for preciso mudar, a gente vai mudando aos pouquinhos, tá beleza? I never made it.